Jonas Varela na internet, no YouTube. Qual é o caminho para a salvação? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 6, 7. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. 1 Pedro 2, 24, 25. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Atos 16, 31. Leia a Bíblia. Série Salvação. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho segundo São João, o caminho da vida, quarto livro do Novo Testamento. Ainda aqui no seu primeiro assunto, livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Evangelho segundo São João, no seu capítulo 11, em todos os seus 57 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, primeiro tópico, capítulo 11 do Evangelho segundo São João, quarto livro do Novo Testamento. Primeiro tópico, Jesus ressuscita os homens. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou acordá-lo.
Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto e eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse: Gêmeo, essa pronúncia que é um G, sabe? Aí também tem J, né? Será que a pronúncia seria Gêmeo, que é com G? Porque J seria gêmeo, mas fiquem aí à vontade, viu? Até vamos dizer aqui, então Tomé chamado Gêmeo, que é com G, G-E-M-E-O. Então se fosse com J seria Gêmeo, né? Disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Segundo tópico: Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Terceiro tópico: Jesus e Maria, a dor por causa da morte. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria, falou com ela em voz baixa: O mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para ir chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: Um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Quarto tópico:
Jesus e Lázaro, da morte para a vida. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos, o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. 5º tópico. Os poderosos procuram matar Jesus. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote nesse ano, disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo um sacerdote nesse ano, sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir juntos os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, quando se reuniram no templo, comentavam: que é que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham baixado uma ordem. Quem soubesse onde Jesus estava devia denunciá-lo, para que eles o pudessem prender. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 11 do livro do Evangelho segundo São João, 4º livro do Novo Testamento. O caminho da vida, em seus, vamos ver aqui quantos versículos, 57 versículos. Nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação das explicações do capítulo 11 do livro do Evangelho segundo São João. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos, e até lá.